Bom, sempre continuando, porque a filosofia faz com que a gente sempre busque. Nós vamos continuar falando de assuntos que nós, no tocar do barco, vamos fazer com que esses conhecimentos possam ser melhor compreendidos por vocês. Eu sempre gosto de dizer que tudo que eu disser, questione. Não acredite muito em mim. Eu sou filósofo, questionador, tento ter um senso crítico, reflexivo, mas você é que vai dizer a verdade. É você que vai buscar a verdade. Será que nós temos tantas verdades assim para buscar? Eu acredito que o mundo, por ser tão grandioso, faz com que a gente possa buscar muitos conhecimentos. Quando eu digo isso, eu não estou dizendo que estou mentindo para vocês, que isso fique bem claro. Eu estou dizendo que duvide de tudo que lhe dizem. Vá buscar a origem, vá buscar o porquê, para que você possa exercitar o que nós vamos trabalhar agora, que chama-se o pensar bem. Como pensamos bem? Como é que nós pensamos? Por que nós pensamos? Só os seres humanos pensam? Só nós somos aquele ser da natureza que é capaz de pensar, de raciocinar? Eu tenho um filho que diz que o cachorrinho pensa, que o cachorrinho raciocina. Eu tenho certeza que você conhece algum cachorrinho ou algum animal que faz as coisas que você pede. Quando ele faz isso, ele está pensando? Analise. Veja se essa racionalidade também faz parte do animal. E aí eu gostaria de lhe dizer, já adiantando um pouco, que os seres racionais, os seres humanos, diferem justamente dos outros animais por conta da sua falta de razão, a sua irracionalidade. Ora, é bem verdade que nós temos seres humanos que são mais irracionais que os próprios animais ditos irracionais. Mas o pensar bem. Como vamos desenvolver essa habilidade de pensar bem? Seria somente pensar? Vamos pensar sobre o mundo. O mundo. Quantas pessoas vivem no mundo? Quantas pessoas pensam da forma que você pensa? Todos nós pensamos iguais? Com certeza não. E eu vou te dizer algumas coisas que pode ser que você vá refletir com muito cuidado depois. E isso é importante. A filosofia não quer resposta pronta, acabada, de uma forma rápida. Se não, vejamos. Eu aprendi que o ser humano tem 3 tipos de consciências. Nossa, 3 tipos de consciência? Sim, 3 tipos. A consciência mítica, a consciência ingênua e a consciência crítica, reflexiva. Porque se for só crítica, talvez não nos leve a lugar algum. Mas vamos ver lá. Consciência mítica. Mítica vem de mito. Que tipo de consciência poderia ser uma consciência mítica? Aquela que eu já lhe falei em momentos anteriores. Lembra quando eu falei que no início as pessoas achavam que tudo o que acontecia no mundo era por conta dos deuses? Se chovia, se fazia sol, se tinha relâmpago, tudo era por conta dos deuses. Os deuses poderiam estar alegres e mandavam uma colheita maravilhosa. Se os deuses estivessem tristes, raios, trovões, trovoadas, miséria para as pessoas. Isso há muito e muito tempo atrás. Consciência mítica. Ainda hoje, existe algum tipo de pessoa que tem esse tipo de consciência? Vamos parar para pensar, e pensar bem.
alguma pessoa hoje tem esse tipo de consciência em acreditar que as coisas que acontecem na vida dela são por influência de deuses? Será que existem pessoas que pensam assim? Pense comigo. Ah, que vida triste que eu tenho, é porque Deus quer. Eu mereço ter essa vida triste. Ah, fulano de tal está passando fome, é porque Deus quer. Seria isso algum tipo de consciência mítica? Passemos então para o segundo tipo de consciência. A consciência ingênua. Ora, o próprio nome já diz, a consciência ingênua são de pessoas supostamente ingênuas. E às vezes eu posso dizer, como alguns ditados dizem, que são aquelas pessoas que chamam Maria vai com as outras. Você já passou por alguma situação dessa? Dessa consciência ingênua, que você é levado por alguma coisa e depois diz, nossa, eu não sabia. Faça uma experiência. Ande na sua cidade, vá ao centro da sua cidade, pare, aponte para o céu e fique olhando. Eu tenho certeza que muitas das pessoas que vão passar por você vão parar e olhar para o céu também. Às vezes você está em um determinado local e as pessoas começaram a gritar e você gritou também. E se alguém parasse naquele momento e dissesse, por que você está gritando? Não sei, estão gritando. Por que você está correndo? Não sei, as pessoas estão correndo. Será que esse tipo de consciência é importante para a nossa vida? Uma consciência ingênua? Uma consciência mítica? Mas o ser humano, alguns deles, podem passar a vida toda na consciência mítica, sem se dar conta do mundo. Alguns deles podem passar a vida toda na consciência ingênua. E como chegar à consciência crítica e reflexiva? Da noite para o dia? Num estalar de dedos? Claro que não. A compreensão de mundo, a compreensão da vida, o buscar essa compreensão, o buscar essa reflexão, o estar aberto a essa reflexão. Porque quando eu me fecho nos meus conceitos, nos meus valores e não abro a possibilidade de um novo pensar, eu jamais vou chegar a uma consciência crítica reflexiva. Mesmo porque o nome diz crítica reflexiva. Eu tenho, quando critico, reflexivamente dizer por que estou criticando. Eu vejo uma situação que eu acredito que essa situação esteja errada. Eu vou exercer a minha crítica de forma reflexiva. Por quê? Porque tudo na vida, pelo menos muita coisa, depende de um referencial. Quando colocamos duas pessoas, um com o seu ponto de vista, outro com o seu ponto de vista, se cada um quer colocar o ponto de vista sobre o outro, não vai chegar a lugar algum. Mas, quando eu digo o meu ponto de vista, o outro está aberto para ouvir o meu ponto de vista, e isso é importante. O outro tem que estar aberto a esse ouvir, porque senão eu falo, bate e volta. Não se vai a lugar algum. A criança, quando nós estamos em sala de aula, o aluno, a aluna, os próprios professores, se nós não estivermos abertos a uma nova possibilidade de educação, de reflexão educacional, de reflexão de valores, nós não vamos a lugar algum. Por isso que muita gente faz a mesma coisa o tempo todo, o ano todo. E isso não gera um novo pensar, isso não gera um novo conhecimento. Não adianta termos livros se não entendemos o que está dentro dos livros, se não buscamos novas possibilidades. O pensar bem gera isso, essas consciências refletidas. Porque pode ser que alguém chegue para mim e diga, não, a minha consciência é mítica, eu acredito que os deuses fazem isso. Eu não posso arrancar esse sentimento, esse conhecimento, aquilo que ela acredita.
Às vezes, nós podemos falar sobre justiça. Às vezes, nós podemos falar sobre o bem. Às vezes, nós podemos falar sobre a beleza, sobre valores. Ora, vivemos em uma comunidade. Uma comunidade, como já foi citado antes para vocês, completa de indivíduos. Cada indivíduo com o seu pensamento, cada indivíduo com a sua subjetividade, com o seu pensar. Vivemos em comunidade. Deveríamos viver em comunhão, mas o nosso ego, mas a forma como fomos educados, faz às vezes com que eu me sinta mais egoísta sobre determinados temas, coisas, assuntos. Vivemos em comunidade, vivemos em sociedade, estamos aptos para isso. Sermos seres sociais. Aí tem um detalhe importante. Como vivemos em sociedade, se eu tenho a minha individualidade, se eu tenho o meu próprio pensar, e quando o outro não pensa igual a mim? Você já parou para pensar sobre isso? É por isso que muitas discussões não chegam a um lugar comum, a um objetivo às vezes comum, porque quando eu penso, eu coloco o meu pensar. Quando o outro coloca o pensar dele, esse pensar dele não faz parte do meu, eu já deixo de lado. Eu já fecho a possibilidade de achar, porque o outro pensamento pode ser sim melhor do que o meu. Por que não? Porque só eu tenho que ser dono da verdade. Porque só aquilo que eu digo tem que ser o certo ou o correto. O outro não pode ter um novo pensar? Em comunidade, isso é importante. O respeito ao outro na sua individualidade e na sua subjetividade também. E é isso que faz o valor. É isso que cria os valores. A gente poderia falar de ética, falar de moral. Eu não quero trazer isso para a nossa discussão.